Uma amante ciumenta explode de raiva e chuta uma esposa grávida no chão, no meio de uma sala de tribunal. Seu grito rasgando o silêncio atônito enquanto os rostos palidecem pelo choque. O marido não faz nada. Ele se mantém frio e indiferente, defendendo sua amante, enquanto a mulher que carrega seu filho luta para respirar. Ninguém sabe que esta violência está se desenrolando frente ao único homem que pode destruí-los a ambos. O juiz prestes a ocupar o estrado não é um estranho. Ele é o pai dela. E quando a verdade for revelada, o poder, as mentiras e o silêncio colapsarão de golpe. O tribunal ficou congelado naquele momento rígido antes que chegasse a autoridade. Todos de pé. Cada som silenciado sob o resplendor estéril das luzes brancas. Quando a tensão que havia estado gestando-se toda a manhã finalmente estourou. Porque a mulher do vestido verde esmeralda já não fingia estar serena. Sua mandíbula se tensou, seus dedos se encolheram aos seus lados, enquanto o ciúme e a raiva inundavam seu rosto. Seus olhos fixos na mulher grávida, com o vestido de maternidade azul claro, pálido, que permanecia em silêncio perto da mesa dos advogados. Uma mão descansando sobre seu ventre arredondado, inconsciente de que acabava de se tornar o objetivo de algo muito mais escuro do que insultos ou ameaças sussurradas. E nessa fração de segundo em que a contenção falhou, a amante deu um passo adiante com afiada intenção, seus tacões golpeando o chão polido com força, sua respiração acelerando-se. Os ombros quadrados, cada linha de seu corpo telegrafando fúria, e sem hesitar, sem aviso prévio, torceu seus quadris e impulsionou sua perna para frente, o movimento rápido e deliberado, o tacão de seu sapato cortando o ar antes de se estrelar diretamente contra o abdômen da mulher grávida. Um chute direto e vicioso desferido no centro do lugar mais vulnerável de seu corpo, o impacto aterrissando com um golpe surdo e brutal que ressoou por todo o tribunal, impactante em sua clareza, impactante em seu propósito. Como se a própria sala retrocedesse diante do som, e a mulher grávida arquejou bruscamente. Um grito desgarrador saiu de sua garganta, enquanto a dor detonava dentro dela, sua mão voando para seu estômago por instinto, os dedos agarrando tela e carne, enquanto seu fôlego se desvanecia de golpe. Seus olhos se abriram com incredulidade antes que seus joelhos cedessem. A força do chute a desequilibrou, fazendo-a tropeçar para trás, enquanto o mundo se inclinava violentamente, cadeiras arrastando-se, vozes estourando, alguém gritando seu nome. Mas a amante não recuou. Ficou ali um instante mais, seu peito subindo e descendo, seus olhos ardendo com triunfo e ódio, seu pé baixando de novo ao chão, como se apenas tivesse dado um passo adiante, em lugar de cometer um ato de violência aberta no coração de um tribunal. E esse momento de quietude fez a cena ainda mais horrível, porque mostrava intenção, mostrava controle, mostrava que o chute não tinha sido um acidente ou um reflexo, mas uma escolha impulsionada pela ira e pelo direito. Enquanto a mulher grávida se desplomava, seu corpo dobrando-se para dentro ao golpear o frio chão de pedra, a suave tela azul de seu vestido estendendo-se sob ela, enquanto ambos os braços se envolviam ao redor de seu ventre, em um reflexo desesperado e protetor, seu fôlego saindo em jadeus entrecortados que raspavam dolorosamente seu peito, seu rosto perdendo a cor sob as luzes ásperas, os lábios trêmulos, a pele palidecendo enquanto o suor brotava por sua testa, e o som de sua respiração dificultosa encheu a sala através do microfone ainda aberto. Cada inalação superficial amplificada,
cada exalação trêmula, expondo a gravidade do momento, porque isto não era uma queda ordinária. Era uma mulher grávida reagindo a um trauma por força contundente, seu abdômen tensando-se incontrolavelmente enquanto seu corpo respondia ao choque, os músculos contraindo-se, a dor irradiando para baixo, o medo inundando seus olhos, enquanto se acurvava ligeiramente para o lado, para proteger seu filho não nascido, sussurrando palavras entrecortadas, destinadas apenas para a vida dentro dela. Enquanto a seu redor o tribunal explodia em caos, advogados gritando pedindo ajuda, um oficial da corte correndo para a frente, alguém gritando pedindo assistência médica, vozes chocando-se enquanto o protocolo se rompia sob a urgência. No entanto, no centro de tudo, a amante permanecia de pé, o queixo levantado, expressão dura, seu olhar percorrendo brevemente a cena com uma fria satisfação que enviou uma onda de incredulidade através das testemunhas, porque não havia remorso em sua postura, nem choque pelo que tinha feito, apenas desafio, apenas a suposição de que este ato, como tantos outros em seu mundo, seria suavizado pelo dinheiro e pela influência. E logo estava o marido, o milionário cujo nome dominava o expediente do caso, de pé a apenas poucos metros de distância, observando a mulher que carregava seu filho, não nascido estendida jadeando no chão, sua expressão rígida, ilegível, sem oferecer nenhum movimento instintivo para ela, sem correr ao seu lado, sem gritar de indignação, seu silêncio cortando mais profundamente que o próprio chute, porque confirmou a todos os presentes que esta violência não era apenas pessoal, mas que tinha sido permitida, tinha sido tolerada, era parte de uma crueldade maior que agora tinha explodido à vista do público. À medida que a respiração da mulher grávida se tornava mais irregular, suas mãos tremiam onde as apertava contra seu abdômen, o medo tensando suas facções, enquanto lutava para manter-se consciente. A realidade de sua vulnerabilidade assentou-se pesadamente sobre a sala, silenciando inclusive as vozes mais fortes, porque todos podiam ver o perigo agora, o risco para a criança, a possibilidade de que este único ato pudesse terminar com 2 vidas em lugar de uma. Os oficiais da corte se ajoelharam junto a ela, suas vozes firmes mas tensas, enquanto lhe indicavam que seguisse respirando, que ficasse quieta, que se concentrasse, enquanto o outro oficial imobilizava a amante à distância, suas queixas agudas e indignadas, insistindo que não era sua culpa, insistindo que a mulher grávida a tinha provocado, insistindo em sua própria inocência, inclusive, e enquanto as câmeras montadas no alto das paredes captavam cada ângulo do assalto, inclusive enquanto os telefones inteligentes em mãos trêmulas gravavam as sequelas, inclusive enquanto a gravação oficial da corte preservava cada som sem piedade. À medida que se chamava os serviços de emergência, vozes trêmulas ao informar de um assalto a uma mulher grávida com possíveis complicações obstétricas, o peso do que tinha acontecido tornou-se inegável. Isto não era uma discussão acalorada, não era uma disputa privada, mas um ato de violência calculado cometido no único lugar desenhado para prevenir exatamente este tipo de dano. Enquanto a mulher grávida jazia ali agarrando o estômago, lutando por respirar com o medo gravado em seu rosto, a verdade instalou-se no ar como uma névoa asfixiante. Nada deste dia continuaria segundo o planejado, nada seria minimizado ou descartado, porque a raiva da amante tinha cruzado uma linha que não podia ser apagada. Com um chute furioso desferido em um tribunal aberto, ela tinha desencadeado um ajuste de contas que se desenvolveria à vista da lei, do público e do homem que estava prestes a cruzar as portas e tomar o assento do juiz,
inconsciente de que a mulher, estendida quebrada no chão, era sua filha, e que este momento de ira descontrolada acabava de preparar o cenário para consequências muito maiores do que qualquer um naquela sala poderia ainda imaginar. Ela jazia no chão da sala do tribunal, como se a própria terra tivesse se levantado para encontrá-la. A fria pedra pressionando através da fina tela de seu vestido de maternidade azul pálido, roubando o calor de seu corpo, enquanto o choque ainda ressoava em seus ouvidos, seus joelhos dobrados debaixo dela e depois escorregando inutilmente para o lado, enquanto a dor surgia de seu abdômen em ondas pesadas, cada uma mais aguda que a anterior, forçando o ar de seus pulmões tão abruptamente que apenas podia jadear de forma superficial e entrecortada. Seu peito subindo em movimentos rápidos e irregulares que se negavam a estabilizar-se por muito que tentasse, e o instinto tomou o controle onde a razão falhou. Ambos os braços rodeando firmemente seu ventre, enquanto se encolhia, os ombros curvados, o queixo metido, cada músculo tensando-se para proteger a vida dentro dela de um perigo que já não se sentia abstrato ou distante, mas aterradoramente imediato. Seus dedos aferrando-se à suave tela de sua cintura, como se ao segurá-la pudesse de alguma maneira ancorar seu filho, mantê-lo a salvo, mantê-lo vivo, enquanto os sons da sala do tribunal se inchavam e chocavam ao seu redor. Vozes elevadas em alarme, cadeiras arrastando-se violentamente contra o chão, passos que se aproximavam. No entanto, tudo parecia amortecido, distorcido, como se estivesse submersa debaixo da água, consciente apenas do bater de seu coração e da dor lancinante que pulsava na parte baixa de seu corpo, seu rosto perdendo a cor tão rapidamente que deixou seus lábios pálidos e trêmulos, um brilho de suor frio brotando em sua testa enquanto seu corpo reagia ao trauma. Sua respiração acelerou-se, mais desesperada, cada inalação pequena demais para satisfazer a necessidade ardente em seu peito, cada exalação deixando-a tonta e atordoada, e em algum lugar acima dela, um microfone, ainda ligado, transmitia o aterrador som de suas respirações dificultosas pela sala, magnificando sua vulnerabilidade, fazendo com que cada testemunha fosse agudamente consciente de que isto não era simplesmente angústia, mas uma emergência médica desenvolvendo-se em tempo real. Porque seu abdômen se tensou dolorosamente sem seu controle, os músculos contraindo-se de uma maneira que ela reconheceu perfeitamente pelas advertências que seu médico lhe tinha dado. Uma resposta ao estresse que poderia desencadear um parto prematuro, um sinal de que seu corpo tinha registrado o golpe como uma ameaça grave. O medo inundou seus olhos, enquanto olhava as luzes brilhantes de cima, piscando rapidamente para evitar que a escuridão nas bordas de sua visão se fechasse, sua boca abrindo-se como para falar, mas produzindo apenas um som tenso e sem fôlego. Então vieram as palavras, fraturadas e silenciosas, sussurradas entre dentes apertados, não destinadas a ninguém mais naquela sala senão ao filho que carregava, promessas suaves derramando-se entre jadeus, seguranças que ela mesma mal acreditava, mas às quais se apegava porque eram tudo o que tinha. Enquanto mãos se estendiam para ela de diferentes direções, um advogado caindo de joelhos a seu lado, sua voz firme, mas urgente, enquanto lhe dizia que ficasse quieta, que se concentrasse em respirar, que se virasse ligeiramente de lado para aliviar a pressão sobre seu abdômen. Suas instruções baseadas no instinto e na preocupação mais do que em uma estratégia legal. Outra pessoa flutuando perto, insegura de onde pisar, com medo de piorar as coisas,
enquanto um oficial da corte abria caminho entre a multidão reunida e se ajoelhava perto, avaliando seu estado, pedindo assistência médica com uma voz que cortou o ruído. Apesar do caos, sentiu-se estranhamente sozinha naquele momento, seu mundo reduzido à dor em seu corpo e a vida frágil que temia escapar de seu controle. Quando tentou respirar mais profundamente, uma dor aguda a pegou na parte baixa de seu estômago, roubando-lhe o fôlego, forçando um fraco grito de sua garganta que fez com que várias pessoas se sobressaltassem, porque era o som de alguém sofrendo além da resistência. Ainda assim, apegava-se ao seu ventre, os dedos pressionando instintivamente, como se pudesse proteger seu filho do dano por pura vontade, seu corpo tremendo agora, o esgotamento instalando-se inclusive enquanto a adrenalina aumentava. A humilhação de jazer ali frente a estranhos misturava-se com o terror, as lágrimas queimando seus olhos, embora se negasse a deixá-las cair, sua mandíbula apertada, enquanto lutava para permanecer consciente, para permanecer presente, porque perder a consciência sentia-se como perder o controle, e não podia permitir-se isso. Não agora. Não quando cada segundo importava. Através do desenfoque do movimento, vislumbrou sapatos e pernas de calça, lampejos de cor e sombra, e depois a tela verde esmeralda destacou-se nitidamente contra os tons neutros da sala, erguida e imóvel, e a vista dela enviou-lhe outra onda de náuseas e medo, mas ela desviou o olhar, concentrando-se em vez disso no teto, contando as respirações que podia manejar, apegando-se ao ritmo que o advogado lhe instava a seguir. Lento se fosse possível, controlado se pudesse alcançá-lo. Enquanto isso, em algum lugar próximo, alguém falava por telefone. Sua voz tremia enquanto descrevia a situação aos serviços de emergência, enfatizando a gravidez, o golpe no abdômen, a angústia visível. Escutar essas palavras pronunciadas em voz alta fez com que o perigo se sentisse ainda mais real, mais definitivo, porque confirmava o que seu corpo já sabia, que isto era grave, que não era um incidente menor que pudesse ser ignorado. À medida que os minutos se esticavam insuportavelmente, deu-se conta de quão pesadas se sentiam suas extremidades, como era difícil mover-se, inclusive ligeiramente, sem que a dor se agudizasse. Suas mãos começando a ter cãibras, onde pressionavam protetoramente contra seu estômago, sua respiração ainda irregular, seu coração batendo selvagemente. A sala pareceu tornar-se mais silenciosa, apesar do movimento, as vozes baixando instintivamente, um silêncio caindo, enquanto a gravidade de sua condição se apossava dos que observavam, porque a imagem era impossível de ignorar. Uma mulher grávida jazendo no chão de uma sala de tribunal, pálida e trêmula, agarrando o ventre como se sua vida dependesse disso. Nesse silêncio, sentiu uma estranha clareza que atravessou o medo, uma aguda consciência de que este momento tinha cruzado uma linha que nunca poderia ser apagada, que o que viesse depois estaria moldado pelo fato de que ela estava aqui, no chão, vulnerável em um lugar destinado a protegê-la. Essa compreensão trouxe uma onda de emoção que lhe apertou a garganta, a ira misturando-se com o terror, mas ainda assim concentrou-se na pequena e constante tarefa de respirar, porque isso era tudo o que podia fazer. Enquanto os oficiais da corte trabalhavam para limpar o espaço a seu redor, dirigindo suavemente as pessoas para trás para garantir que ela tivesse espaço para deitar-se de lado de forma segura, sentiu mãos que lhe seguravam o ombro, um toque tranquilizador que a ancorou por um momento, recordando-lhe que não estava completamente sozinha.
Sussurrou de novo para seu filho não nascido, sua voz mal audível, prometendo aguentar, prometendo lutar contra a dor, prometendo que não se renderia, inclusive enquanto a sirene de uma ambulância que se aproximava ressoava debilmente na distância. Um som que trouxe tanto alívio como pavor, porque significava que a ajuda estava chegando, mas também significava que este momento estava longe de terminar. Jazer ali no chão frio, respirando em rajadas superficiais e cuidadosas, com o medo e a determinação entrelaçados firmemente dentro dela, compreendeu com uma certeza dolorosa que este era apenas o começo de um ajuste de contas longo e implacável, um que tinha começado com um único ato de violência e agora se centrava nela e na vida frágil que estava decidida a proteger a todo custo. Ele estava parado a poucos pés dela, o suficiente perto para escutar o ritmo quebrado de sua respiração ressoar através do microfone ao vivo, o suficiente perto para ver como as mãos dela tremiam enquanto se agarrava ao ventre. No entanto, não se moveu. Seus sapatos polidos firmemente plantados no chão da sala do tribunal, como se estivessem enraizados ali por cálculo mais do que por choque. Seu rosto cuidadosamente composto, os olhos fixos na cena, com uma intensidade distante que inquietou a todos os que notaram, porque esta não era a reação congelada de um homem sobrecarregado pelo medo. Era a quietude de alguém que media as consequências, pesava a imagem, decidia o que poderia lhe comprar o silêncio. Enquanto a sala redemoinhava com movimento ao redor da mulher no chão, vozes pedindo ajuda, oficiais ajoelhando-se, advogados dando instruções urgentes, ele permaneceu erguido e distante, os ombros quadrados sob seu terno. Sob medida, a mandíbula tensa, a respiração constante, como se a violência que acabava de ocorrer pertencesse a outro mundo por completo, um que poderia ser manejado mais tarde com declarações e acordos. Quando seu advogado se inclinou para ele com voz baixa e urgente, ele não se alterou. Não olhou para a mulher que carregava seu filho não nascido. Em vez disso, manteve o olhar à frente, os olhos ligeiramente semicerrados, como se concentrasse em um horizonte invisível além do caos, escutando enquanto seu advogado sussurrava opções e precauções, recordando-lhe as câmeras, recordando-lhe as testemunhas, recordando-lhe que não dissesse nada ainda. Assentiu uma vez, lentamente, um gesto mínimo que disse muito, porque confirmou o que muitos na sala estavam começando a entender: que sua prioridade não era a mulher pálida e trêmula no chão, mas o controle da narrativa que seguiria. Quando alguém gritou seu nome, uma acusação aguda que atravessou o ruído, finalmente girou a cabeça. Não para ela, mas para quem falava, a irritação brilhou brevemente em suas facções, antes de dissimulá-la. Quando finalmente falou, sua voz era tranquila, medida, quase entediada, o suficiente audível para ser escutada, ao dizer que tinha havido confusão, que as emoções tinham subido, que acidentes ocorriam, palavras escolhidas cuidadosamente para desviar, em lugar de reconhecer. O efeito foi imediato e arrepiante, porque naquele momento, sua negativa em nomear o que todos tinham visto sentiu-se como um segundo golpe, mais silencioso, mas igualmente cruel. A mulher grávida também o escutou através da névoa de dor e medo, sua voz cortando sua luta para respirar, confirmando o que ela tinha suspeitado durante muito tempo, mas esperava que nunca fosse demonstrado tão publicamente. Que quando se visse obrigado a escolher entre protegê-la e proteger a si mesmo, ele sempre escolheria a si mesmo. Jazer ali lutando por manter-se consciente, a compreensão oprimiu seu peito mais dolorosamente que o impacto, porque a traição
carregava um peso que nenhum hematoma podia igualar. Ao seu redor, a reação foi rápida e visceral. Os murmúrios tornaram-se sussurros agudos, os olhos piscando entre o homem de terno e a mulher no chão. A incredulidade gravada nos rostos enquanto as pessoas lutavam para conciliar sua compostura com a gravidade do acontecido. Um oficial da corte olhou para ele com aberta desaprovação antes de voltar a focar na emergência em curso, enquanto outra testemunha levantava um telefone mais alto, capturando sua quietude tanto quanto as sequelas do assalto, compreendendo instintivamente que este momento importava, que sua falta de resposta era em si mesma uma declaração. Enquanto o advogado seguia murmurando a seu lado, ele mudou ligeiramente seu peso, um ajuste sutil, e depois finalmente deu um passo atrás, não para ela, mas longe do centro de atenção, criando distância como se a proximidade por si só carregasse risco. Sua expressão tensou-se quando alguém sugeriu que deveria ver como ela estava, a sugestão descartada com um breve movimento de cabeça, porque a implicação complicaria as coisas. A implicação implicaria responsabilidade, e a responsabilidade era uma linguagem que tinha passado anos evitando. A sala do tribunal sentiu-se mais fria por isso, o ar denso com um julgamento tácito que oprimia de todos os lados, e, no entanto, ele parecia isolado disso, protegido pela riqueza, pelo costume, por uma vida de ver como os problemas se dissolviam quando se aplicava dinheiro suficiente. Enquanto se discutia sobre as equipes de emergência e se debatiam os procedimentos, ele permaneceu em silêncio, os olhos ocasionalmente piscando para a figura verde esmeralda imobilizada à distância. Um olhar de irritação cruzando seu rosto, que não tinha nada a ver com a violência em si, e tudo a ver com a inconveniência, como se já estivesse calculando como esta interrupção se propagaria, como afetaria as negociações, a percepção pública, os prazos. Quando alguém finalmente o confrontou diretamente, com voz trêmula de ira, perguntando como podia ficar ali enquanto sua esposa grávida jazia ferida no chão, ele respondeu sem levantar a voz, sem emoção visível, insistindo que ela estava exagerando, insistindo que não havia prova de intenção, insistindo que a situação estava sendo exagerada. Essas palavras caíram pesadamente na sala, porque redefiniram a dor como atuação, a ferida como estratégia, e ao fazê-lo, eliminaram os últimos vestígios de dúvidas sobre sua postura. A mulher grávida fechou os olhos brevemente. As lágrimas finalmente escaparam apesar de sua resolução, não apenas pela dor, mas porque o homem em quem uma vez tinha confiado acabava de escolher abandoná-la frente a todos. Enquanto os oficiais da corte trabalhavam para manter a ordem, as vozes baixando de novo à medida que a gravidade da cena se assentava, sua quietude continuou sendo o elemento mais inquietante de todos, um contraponto cru à urgência que se desenvolvia a seu redor. Porque enquanto outros se apressavam a proteger e ajudar, ele manteve-se à parte, intocado pela crise que tinha ajudado a criar através de sua indiferença. E nessa separação, traçou-se uma linha que não podia ser apagada. Uma linha entre o poder e a humanidade, entre a imagem e a responsabilidade. Embora ainda não soubesse, embora seu foco permanecesse obstinadamente fixo no controle de danos e na autopreservação, essa escolha de ficar quieto, de negar, de distanciar-se da mulher no chão, logo traria consequências muito maiores do que qualquer manobra legal que pudesse pagar, porque o silêncio frente à violência nunca é neutro. E naquela sala de tribunal, com câmeras observando e testemunhas recordando, seu silêncio já tinha começado a falar por ele, mais forte que qualquer defesa que tentaria montar mais tarde. Ela parou no centro da tormenta que tinha criado.
o verde esmeralda de seu vestido vívido contra os tons apagados da sala do tribunal. Ombros para trás, queixo levantado, respiração constante. Agora que o arrebatamento de ira a tinha consumido. A forma como se portava contava uma história muito antes de falar, porque não havia comoção em sua postura, nem vestígio de arrependimento em seus olhos. Apenas uma certeza dura e brilhante de que ela ainda tinha o controle, de que esta sala, como tantas outras antes, se dobraria à sua vontade. Enquanto os oficiais da corte se moviam para manter distância entre ela e a mulher estendida no chão, ela não se encolheu nem protestou com medo. Debochou, lábios curvados com desdém, como se a preocupação que inundava a sala fosse uma reação exagerada. Seu olhar percorrendo brevemente o grupo de pessoas ajoelhadas junto à mulher grávida, antes de pousar com ênfase marcada no homem do terno sob medida, buscando consolo não em palavras, mas no pacto tácito que sempre tinham compartilhado. O entendimento de que ele a protegeria, de que as consequências eram coisas que outras pessoas enfrentavam. Quando um oficial lhe disse com firmeza que se afastasse, ela obedeceu com paciência exagerada, levantando ligeiramente as mãos como para dizer que não tinha nada a ocultar, nada pelo que responder. Sua voz aguda e controlada, enquanto insistia que tinha sido provocada, que a tinham levado longe demais, que as emoções estavam à flor da pele em situações como esta. Seu tom com um toque de direito que atravessou a sala, porque não pedia compreensão, exigia-a. Os murmúrios que seguiram suas palavras apenas pareciam alimentar seu desafio, seus olhos semicerrando-se enquanto escaneava os rostos que a observavam agora com incredulidade e raiva. Em lugar de suavizar-se, endureceu-se, extraindo força de sua atenção, da sensação de que todos os olhos estavam postos nela, porque nunca tinha aprendido a retirar-se, apenas a dominar. Quando alguém a acusou abertamente de atacar uma mulher grávida, sua risada foi curta e incrédula, um som que ricocheteou friamente nas paredes enquanto descartava a acusação com um movimento de sua mão, alegando exagero, alegando drama, alegando que as pessoas estavam ansiosas demais para pintá-la como uma vilã. Essa negativa em reconhecer a realidade do que tinha feito enviou uma onda de indignação por toda a sala, porque redefiniu a violência como um mal-entendido, a dor como manipulação e o sofrimento da mulher grávida como um inconveniente a ser explicado. Ainda assim ela continuou, sua voz elevando-se o suficiente para ser escutada, recordando a todos quem era, das conexões que tinha, dos advogados que se encarregariam disto, das declarações que seguiriam, da verdade que se moldaria mais tarde. Enquanto falava, sua confiança parecia crescer, cada frase reforçando a crença de que era intocável, de que inclusive aqui, em um tribunal, as regras eram flexíveis para alguém como ela. Os oficiais da corte trocaram olhares enquanto escutavam, reconhecendo o padrão familiar de alguém acostumado a dobrar os sistemas sem consequências, enquanto as testemunhas na galeria olhavam em silêncio atônito, telefones no alto, capturando não apenas as sequelas do assalto, mas a arrepiante compostura da mulher responsável. Ela também notou as câmeras, oferecendo-lhes um sorriso breve e praticado, que desapareceu rapidamente. Uma expressão calculada destinada a projetar calma e controle, porque ela entendia as aparências. Sempre o tinha feito. Quando a mulher grávida gritou suavemente do chão, um som débil e doloroso, os olhos da amante se desviaram em sua direção por apenas um segundo. A irritação cruzou suas facções antes de olhar de novo, como se reconhecer esse som lhe outorgasse poder. Nessa negativa em olhar,
havia uma crueldade tão aguda como o próprio chute, uma negação deliberada da humanidade que jazia a seus pés. Quando alguém lhe pediu que mostrasse algum remorso, que ao menos reconhecesse a gravidade do acontecido, ela eriçou-se, os ombros tensaram-se, sua voz cortando com precisão gelada, enquanto declarava que não lhe seriam dados sermões, que não tinha feito nada errado, que esta situação estava sendo distorcida contra ela. A desfaçatez dessa afirmação pareceu esgotar o ar da sala porque revelou não apenas sua falta de remorso, mas sua certeza de que o sistema finalmente a protegeria, de que este momento passaria como todos os outros, suavizado pela influência e pelo dinheiro. No entanto, debaixo dessa certeza havia algo mais. Uma tensão na forma como seus dedos se flexionavam, uma agudeza em seus olhos, enquanto observava os oficiais e advogados moverem-se, enquanto escutava a palavra ambulância pronunciada em voz alta, enquanto se dava conta de que isto não se resolveria em silêncio, não imediatamente, não sem escrutínio. Essa realização a irritou mais do que a assustou, porque o escrutínio ameaçava a imagem que tinha cultivado com tanto cuidado. À medida que os minutos passavam e a sala se concentrava sombriamente na mulher ferida, a amante encontrou-se cada vez mais isolada, seu desafio já não comandando a tensão, mas provocando-a. Quando um oficial lhe informou que precisava permanecer onde estava, que se tomariam declarações, que isto era agora um assunto sério, sua expressão tensou-se, o sorriso desapareceu por completo, enquanto a ira se incendiava de novo, desta vez beirando algo mais próximo da incerteza. Respondeu bruscamente com perguntas agudas, exigindo saber sob que autoridade estava sendo detida, invocando nomes e afiliações, recordando-lhes que seus advogados teriam algo a dizer a respeito, mas a firmeza da resposta que recebeu marcou uma mudança que não pôde ignorar. Pela primeira vez, a sala não cedia ao seu tom, não retrocedia, e a realização atingiu-a com força. Que este lugar, a diferença dos quartos privados e das portas fechadas onde usualmente tinha poder, operava com regras diferentes. À medida que essa compreensão se assentava, seu desafio adquiriu um fio mais frágil, ainda ruidoso, ainda sem desculpas, mas menos seguro, seus olhos piscando com mais frequência agora, sua postura apenas uma fração menos relaxada. Ainda assim, negou-se a ceder, apegando-se à indignação como seu escudo, porque admitir a culpa significaria admitir a vulnerabilidade, e a vulnerabilidade nunca tinha sido uma opção para ela. À medida que as sirenes lá fora se faziam mais fortes, sinalizando a iminente chegada de ajuda médica, o contraste entre sua figura de pé e a mulher estendida no chão tornou-se impossível de ignorar. Uma erguida e desafiante, a outra encolhida e pálida, lutando contra a dor e o medo. Esse contraste contava sua própria história a todos os que olhavam, uma história de crueldade e direito que nenhuma quantidade de negação poderia apagar. Embora ainda não compreendesse o alcance total do que tinha desatado, embora ainda acreditasse que podia sair impune, remodelar a narrativa, proteger-se, a verdade já se estava registrando, preservada por câmeras, testemunhas e a memória coletiva dessa sala. Seu desafio, ruidoso e sem desculpas como era, logo serviria como sua própria evidência, um testemunho não apenas do que tinha feito, mas de quem ela era quando enfrentava as consequências de suas ações. A urgência do momento finalmente dominou o caos, transformando a sala do tribunal de um lugar de discussão em um espaço de resposta de emergência. Os oficiais da corte se moveram com autoridade firme para limpar a área ao redor da mulher grávida,
suas vozes controladas, mas inconfundivelmente urgentes, instruindo os espectadores a recuar, a dar espaço, a deixar as mãos treinadas trabalharem. Ela sentiu a mudança imediatamente, a atmosfera tensando-se em algo focado e com propósito, inclusive enquanto o medo continuava pulsando através de seu corpo, suas mãos ainda entrelaçadas ao redor de seu ventre, os dedos doloridos pela tensão, sua respiração superficial e irregular, enquanto outra onda de dor se estendia na parte baixa de seu abdômen, provocando uma inspiração brusca que não pôde reprimir. Um oficial da corte ajoelhou-se junto a ela, apresentando-se rapidamente, seu tom tranquilo e firme, enquanto lhe perguntava seu nome, quanto tempo de gestação tinha, se podia sentir a dor intensificar-se ou estender-se. Perguntas formuladas com precisão, porque o tempo importava agora. Ela respondeu em frases curtas e entrecortadas, lutando por emitir palavras entre respirações, sua voz trêmula, mas clara o suficiente para transmitir o detalhe mais importante, que estava no 7º mês de gravidez e temia que algo andasse errado. Essas palavras pareceram focar a situação ainda mais bruscamente, enquanto outro oficial transmitia a informação por rádio, repetindo-a com ênfase. Mulher grávida, trauma abdominal contuso, sinais de sofrimento, solicitando resposta médica imediata. Escutar sua condição descrita em voz alta fez com que seu peito se oprimisse de pavor, porque confirmava o que seu corpo já lhe estava dizendo, que isto era grave, que este não era um dor que simplesmente pudesse superar respirando e esquecer. Enquanto trabalhavam, alguém a guiou suavemente de lado, colocando uma jaqueta dobrada atrás de suas costas para sustentar a posição. Uma escolha medicamente acertada para reduzir a pressão em seu abdômen e melhorar o fluxo sanguíneo. Ela apegou-se a esse pequeno ajuste com gratidão, inclusive enquanto o chão permanecia implacavelmente frio debaixo dela, sua bochecha pressionada brevemente contra a pedra, enquanto lutava contra outra contração ou endurecimento, seu rosto contorcendo-se, apesar de seu esforço por permanecer imóvel. O oficial notou imediatamente, pedindo-lhe que qualificasse a dor, que descrevesse o que sentia, se ia e vinha ou se era constante. Ela negou com a cabeça debilmente. As lágrimas finalmente escaparam, enquanto admitia que vinha em ondas, um detalhe que provocou um olhar agudo dos profissionais a seu redor, porque entendiam a implicação. A atividade uterina induzida pelo estresse era um risco real, especialmente depois de um trauma. Um deles disse-lhe com firmeza, mas amabilidade, que seguisse respirando, que se concentrasse em inalações e exalações lentas, guiando-a através do ritmo com palavras contadas que cortavam o ruído, ancorando-a quando seus pensamentos ameaçavam descontrolar-se. Perto, outro oficial documentou tudo, anotando a hora do assalto, o início dos sintomas, os sinais observáveis de sofrimento, porque isto já não era apenas um incidente a manejar. Era evidência. A sala do tribunal sentia-se diferente agora, mais tranquila, mais pesada, enquanto as pessoas observavam com crescente consciência de que o que presenciavam carregava consequências legais e médicas que não seriam descartadas facilmente. À medida que os minutos passavam lentamente, a condição da mulher grávida flutuava. Momentos de calma relativa, interrompidos por repentinos surtos de dor que lhe tiravam o fôlego e a deixavam trêmula. Suas mãos com cãibras, onde as pressionava protetoramente contra seu abdômen, seu coração acelerado pelo medo cada vez que retornava o endurecimento. O oficial manteve-se perto, mantendo contato visual,
recordando-lhe que não estava sozinha, que a ajuda vinha a caminho, que precisava ficar com ele. Apesar de tudo, o som do microfone aberto continuou delatando a intimidade de sua luta. Cada respiração trabalhosa amplificada, cada som tenso fazendo com que o risco fosse impossível de ignorar. Finalmente, débil mas inconfundível, o lamento distante das sirenes infiltrou-se através dos grossos muros da sala do tribunal. Um som que trouxe uma onda complicada de alívio e ansiedade, porque significava que a ajuda estava perto, mas também significava que a gravidade da situação tinha escalado além de qualquer tentativa de minimizá-la. Quando chegaram os paramédicos, sua presença foi imediata e dominante, seus uniformes abrindo caminho entre a multidão enquanto empurravam uma maca em sua direção. Seus movimentos eficientes, suas perguntas rápidas e precisas. Ela sentiu uma mão enluvada avaliar suave mas firmemente seu abdômen buscando sensibilidade, outra medindo seu pulso, outra colocando uma máscara de oxigênio sobre seu rosto para ajudar a estabilizar sua respiração. O fresco jorro de ar foi tanto surpreendente como calmante, aliviando a opressão em seu peito o suficiente para que pudesse concentrar-se de novo. Um dos paramédicos falou-lhe em voz baixa, explicando-lhe cada passo, tranquilizando-a, inclusive enquanto trocava olhares de preocupação com seu companheiro. Porque os sinais eram claros. O trauma no abdômen durante a gravidez sempre era tratado como de alto risco, e seus sintomas justificavam um transporte e uma avaliação imediatos. Enquanto se preparavam para levantá-la para a maca, ela entrou em pânico brevemente, aferrando-se ao seu ventre, temendo que o movimento piorasse as coisas. Mas eles moveram-se com cuidado, sustentando seu peso, mantendo-a de lado, assegurando-a suave mas firmemente. Uma vez acomodada, o paramédico falou pelo rádio transmitindo detalhes ao hospital receptor. Paciente grávida, 3º trimestre, traumatismo contuso, sinais de atividade uterina, a caminho. Essas palavras clínicas ressoaram fortemente na sala, porque despojaram qualquer ilusão restante de que isto fosse um incidente menor. Enquanto a maca começava a rodar, escoltada por oficiais que abriam caminho, a sala do tribunal pareceu conter a respiração, observando a mulher que tinha entrado buscando uma resolução legal, agora sendo tirada rapidamente em uma emergência médica. Seu rosto pálido, os olhos muito abertos com medo e determinação, enquanto olhava o teto que passava por cima, e sussurrou de novo para seu filho não nascido, sua voz abafada pela máscara de oxigênio, prometendo manter-se forte, prometendo lutar, prometendo que não permitiria que este momento fosse o final. Atrás dela, a sala que deixou para trás zumbia com uma energia nova e sóbria. Advogados falando em tons baixos e urgentes, oficiais coordenando os seguintes passos, testemunhas processando o que tinham visto. A situação tinha cruzado um limiar que não podia ser revertido. Quando as portas da ambulância se fecharam e a sirene voltou a tocar, levando-a para longe do tribunal, o peso do acontecido assentou-se completamente. Isto já não era apenas um drama judicial, era uma crise médica, um assalto documentado, uma cadeia de eventos posta em marcha que agora seguiria um caminho muito mais implacável, governado por protocolos hospitalares, procedimentos legais e a verdade inegável de que a vida de uma mulher grávida e a vida de seu filho não nascido tinham sido postas em risco no único lugar destinado a garantir a segurança e a justiça. Essa realidade daria forma a tudo o que viria depois. No momento em que as portas da ambulância se fecharam e o eco da sirene se desvaneceu na rua, a sala do tribunal tinha se transformado mais uma vez, adentrando uma fase mais fria e aguda,
onde a emoção deu lugar à documentação e o peso da evidência começou a pressionar todos os presentes. Porque o que tinha acontecido já não podia ser argumentado como confusão ou caos. Agora era uma sequência de fatos registrados, e o primeiro que fizeram os funcionários judiciais foi assegurar a sala, selando-a de uma maneira tranquila e metódica que não deixava dúvidas sobre a seriedade do momento. Enquanto um agente se aproximou da mesa do escrivão judicial e confirmou que a gravação oficial de áudio tinha permanecido ativa durante todo o incidente, capturando cada som, desde o clique dos tacões até o impacto oco do chute e a respiração forçada que seguiu. Outro agente movia-se para os monitores de parede e solicitava acesso imediato às imagens das câmeras de segurança. Sua voz firme, enquanto indicava os selos de tempo, assegurando-se de que nada fosse sobrescrito ou perdido. O escrivão judicial obedeceu sem hesitar, seus dedos movendo-se rapidamente pelo console, enquanto a metragem era marcada e preservada. Todos entendiam agora que isto não era um altercado privado. Era uma agressão em um edifício governamental, gravada de múltiplos ângulos. A realidade disso começou a assentar-se pesadamente sobre a sala, enquanto as testemunhas viam as telas cobrar vida, reproduzindo o momento com cruda clareza. A figura de verde esmeralda avançando, o movimento violento repentino, a mulher grávida desplomando-se, a cena desenvolvendo-se de novo sem o amortecedor do choque, despojada de ruído e confusão, reduzida a imagens inegáveis. Com cada reprodução, a sala tornava-se mais silenciosa, como se o som mesmo tivesse se retirado em deferência à gravidade do que se mostrava. Um agente judicial narrou suavemente, apontando a sequência, a distância, a falta de provocação, a natureza deliberada do movimento, detalhes ditos com calma, mas que carregavam um peso imenso, porque logo formariam parte de um relatório oficial. Perto, outro agente recolhia declarações, aproximando-se das testemunhas uma por uma, pedindo-lhes que descrevessem exatamente o que viram, onde estavam de pé, se algo obstruía sua visão, documentando nomes e informações de contato com cuidadosa precisão. Várias pessoas ofereceram voluntariamente seus telefones. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto desbloqueavam as telas para mostrar vídeos que tinham capturado imediatamente depois, metragem que incluía não apenas a agressão, mas as reações, a quietude do homem de terno sob medida, o desafio da mulher imobilizada perto. Essas gravações foram aceitas, catalogadas e registradas, cada uma um fio mais tecido em uma rede de provas que se estreitava. À medida que este processo se desenvolvia, a atmosfera mudou de novo, tornando-se quase clínica, como se a própria sala tivesse reconhecido que a verdade já não necessitava de emoção para avançar. O milionário sentiu essa mudança com agudeza, embora dissesse pouco. Seu advogado, agora de pé mais perto, sussurrando menos e escutando mais, porque já não havia nada que manipular neste momento. Apenas evidência acumulando-se em tempo real. Quando um agente se aproximou deles para confirmar identidades e papéis, para anotar relações relevantes para o incidente, as perguntas foram diretas e formais, entregues sem acusação, mas com uma autoridade inconfundível. O homem respondeu secamente, sua compostura intacta mas tensa, consciente de que cada palavra era agora parte do registro. Ao outro lado da vigilância, seu desafio anterior silenciado ao dar-se conta do alcance do que se estava preservando. Seu olhar dirigindo-se repetidamente para os monitores, apesar de si mesma, atraída de novo para as imagens que já não podia descartar ou reescrever.
Quando o agente lhe informou que a metragem mostrava claramente intenção e contato, sua mandíbula se tensou, sua protesta começou e depois morreu em sua garganta ao não encontrar as palavras como apoio, porque as imagens não discutiam, não respondiam, simplesmente existiam. O escrivão judicial continuou documentando, anotando a interrupção dos procedimentos, a emergência médica, a retirada da parte lesionada, tudo registrado com selos de tempo que mais tarde ancorariam a narrativa a momentos específicos. O relatório oficial do incidente tomou forma peça por peça, enumerando a localização, as partes envolvidas e as ações observadas, a resposta, o traslado da vítima à atenção médica de emergência. Cada detalhe construindo uma estrutura que poderia resistir ao escrutínio. À medida que passavam os minutos, o entendimento estendeu-se silenciosamente pela sala de que este caso tinha cruzado um limite que já não estava confinado a assuntos civis ou queixas privadas, porque uma agressão a uma mulher grávida dentro de um tribunal carregava implicações que se estendiam além de qualquer audiência única. Quando um oficial superior chegou para supervisionar o processo, sua presença formalizou o que muitos já sentiam: que este assunto seria remetido para cima, revisado e perseguido com todo o peso do sistema. Ele instruiu sua equipe para assegurar a cadeia de custódia de todas as gravações, para assegurar cópias da metragem, para documentar quem manejou o que e quando. Um nível de rigor que não deixava lugar a dúvidas mais tarde. As testemunhas observaram isto desenvolver-se com uma mistura de assombro e inquietude, dando-se conta de que eram parte de algo muito maior do que um momento dramático. Eram participantes na criação de um registro inexpugnável. O silêncio que se assentou era diferente do anterior. Já não de choque, mas pesado com a inevitabilidade, porque a verdade tinha sido capturada de muitos ângulos para escapar. À medida que se faziam as confirmações finais, o secretário anunciou que os procedimentos ficavam oficialmente suspensos à espera de novas ações, as palavras ressoando suave, mas decisivamente. Nesse anúncio, jazia o reconhecimento de que a sala do tribunal tinha feito sua parte por agora, trasladando o assunto a um processo que continuaria além destes muros. O homem do terno sentiu o peso dessa continuação, inclusive enquanto mantinha sua calma exterior, compreendendo por fim que o controle se estava escapando não pela indignação ou pela opinião, mas pela documentação, porque as câmeras e as gravações não esquecem. À medida que os agentes concluíram seu trabalho, assegurando a evidência e dispersando os curiosos restantes, a sala esvaziou-se lentamente, deixando uma impressão que perdurou muito depois de as portas se fecharem. A sensação de que algo irreversível tinha ocorrido, que uma linha tinha sido cruzada e marcada permanentemente em arquivos, metragem e memória, e que a partir deste ponto a história já não seria contada por aqueles com as vozes mais fortes ou os bolsos mais profundos, mas pela acumulação silenciosa e implacável de provas que agora existiam esperando ser apresentadas, esperando falar pela mulher que tinha sido tirada em maca e pela verdade que tinha sido capturada sem piedade no lugar onde a justiça devia começar. As portas na parte traseira da sala do tribunal se abriram com um som amortecido que atravessou a tensão persistente, e sem anúncio nem cerimônia, o juiz entrou. Sua presença alterou imediatamente o ambiente da sala, porque a autoridade carrega um peso que se sente antes de ser pronunciado. Enquanto avançava com sua toga negra ajustando-se a ele, as conversas morreram na metade da frase. Os oficiais endireitaram-se, os advogados guardaram silêncio, e inclusive aqueles que momentos antes
tinham estado imersos em provas e procedimentos detiveram-se, reconhecendo instintivamente a mudança. Caminhou com passos medidos para o estrado, seus olhos escaneando a sala com uma calma praticada, observando a ordem interrompida, o espaço vazio onde tinha estado a mulher ferida, os oficiais postados perto da galeria, a postura submissa dos implicados. Então seu olhar pousou nas marcas da maca médica, ainda apenas visíveis no chão. Nesse instante algo mudou, sutil e profundamente pessoal, porque o reconhecimento atingiu-o com a força da certeza. Não através de palavras ou explicações, mas através da ausência, através do conhecimento de que a mulher que deveria ter estado ali já não estava presente. Esse conhecimento assentou-se pesadamente atrás de sua expressão serena, inclusive enquanto continuava avançando sem hesitar, porque anos no estrado o tinham treinado para separar a reação da ação, e subiu os degraus para o estrado com a mesma precisão deliberada que tinha mostrado cada dia de sua carreira, tomando assento atrás do estrado, colocando suas mãos planas diante dele, postura reta, olhos à frente. Quando falou, sua voz era firme, controlada, desprovida de qualquer tremor que pudesse delatar a tormenta interior, enquanto reconhecia formalmente a interrupção dos procedimentos e solicitava um resumo dos eventos que tinham ocorrido em sua ausência. A secretária respondeu com prontidão, descrevendo o assalto, a emergência médica, o traslado da mulher grávida ao hospital, a preservação de provas, tudo entregue em uma linguagem fática. À medida que cada detalhe era pronunciado em voz alta, o juiz escutava sem interrupção com seu rosto impassível, embora dentro dele cada palavra aterrissasse com um peso pessoal. Porque a parte lesionada não era uma figura abstrata em um expediente judicial. Ela era sua filha, e o conhecimento dessa conexão pressionava contra a disciplina que tinha aperfeiçoado durante décadas, pondo-a à prova de maneiras que nunca tinha antecipado. No entanto, não vacilou, não revelou, porque a sala do tribunal não era um lugar para a dor pessoal ou o instinto paternal. Era um lugar governado pela lei, e ele entendia isso mais do que ninguém. Quando finalmente levantou o olhar da secretária para dirigir-se à sala, seus olhos moveram-se primeiro para os oficiais, depois para os advogados, depois brevemente para os indivíduos no centro do incidente. Seu olhar neutro, avaliador. Nessa neutralidade residia um profundo ato de contenção, porque teria sido fácil, devastadoramente fácil, reagir como um pai, exigir respostas, mostrar ira. Mas em vez disso, falou como um juiz, reconhecendo a gravidade do incidente, confirmando que os procedimentos estavam suspensos e instruindo que todas as provas relevantes permanecessem asseguradas e devidamente registradas. Suas palavras precisas, processuais, inatacáveis. Quem escutava sentiu a gravidade de seu tom, reconhecendo que este não era um homem que se deixasse influenciar pela emoção ou pela pressão. Ao continuar, solicitou confirmação da condição e localização da parte lesionada. A pergunta formulada profissionalmente, mas carregando uma profundidade que apenas ele entendia. Ao ser informado de que tinha sido transportada ao hospital para avaliação e monitoramento, assentiu uma vez. Um pequeno movimento que mascarava um torrente de preocupação que se obrigou a conter, porque a compostura não era opcional, era essencial. A sala observava-o de perto, sentindo que algo naquele momento era diferente, que havia uma intensidade sob sua calma que aguçava cada palavra. Quando se dirigiu à presença do suposto agressor e das partes relacionadas, sua voz permaneceu uniforme, mas firme, delineando que se tomariam mais medidas
de acordo com a lei, que não se fariam suposições e que o processo procederia sem desvio. Ao fazê-lo, estabeleceu um limite claro. Este assunto não se manejaria discretamente, não se suavizaria. Tratar-se-ia com a seriedade que exigia. A realização disso assentou-se pesadamente sobre os presentes, especialmente sobre o homem do terno sob medida, quem sentiu, talvez pela primeira vez, uma rachadura na armadura de confiança que tinha carregado tão facilmente antes. Porque o comportamento do juiz não era o de alguém que buscava um compromisso, era o de alguém comprometido com os princípios. Enquanto o juiz concluía seus comentários iniciais, recordou à sala suas obrigações com a lei, com o devido processo, com a integridade do tribunal, suas palavras ressoando além do momento imediato. Depois, com um último olhar que se deteve apenas uma fração mais longa no espaço vazio onde tinha estado sua filha, pediu que se mantivesse a ordem e que o tribunal se declarasse adiado até novo aviso. O som de seu martelo batendo no estrado ressoou com finalidade. Nesse som residia uma promessa, tácita, mas inconfundível, de que o que tinha começado seria respondido com clareza, de que a conexão pessoal não escudaria a má conduta e de que a verdade, uma vez posta em marcha, seria seguida para onde quer que conduzisse. Enquanto a sala do tribunal se esvaziava lentamente, os que permaneceram levaram consigo a imagem de um juiz que acabava de enfrentar a prova mais severa de sua imparcialidade e a tinha superado com uma resolução inquebrantável. Um homem que tinha escolhido naquele momento ser a encarnação da lei primeiro, inclusive enquanto seu coração seguia a ambulância que levava sua filha para um resultado incerto. Essa escolha, feita em silêncio e sem espetáculo, marcou o começo de um ajuste de contas que se desenvolveria com toda a força da justiça atrás dela. Quando a sala de tribunal voltou a reunir-se sob um peso diferente, o ar sentiu-se mais denso, carregado de uma silenciosa antecipação que tinha substituído o caos anterior. O juiz sentou-se composto atrás do estrado, sua postura inalterada, sua expressão controlada, enquanto os oficiais confirmavam que todas as partes estavam presentes e que as gravações preservadas estavam prontas para sua revisão. Com uma diretriz tranquila, ordenou que começasse a reprodução. Sua voz firme, processual, sem permitir nenhum indício do que as imagens removeriam. As telas cobrar vida mostrando os momentos que todos tinham presenciado, mas dos quais não podiam escapar de ver de novo. A figura de verde esmeralda avançando, o movimento rápido e deliberado, o contato inconfundível, o colapso da mulher grávida. O som seguiu, claro e sem filtrar. O impacto oco, o jadeu, a respiração entrecortada capturada pelo microfone aberto. À medida que a gravação continuava, a sala ficou em silêncio. A verdade desdobrando-se, fotograma a fotograma, sem comentários, sem argumentos, despojada de interpretação. O juiz observou atentamente com os olhos fixos, absorvendo cada segundo com a precisão de um homem treinado para pesar fatos, não sentimentos, enquanto o secretário marcava os selos de tempo e os oficiais anotavam os ângulos e a continuidade, assegurando que o que se mostrasse fosse inquestionável. Quando a reprodução terminou, o silêncio que seguiu foi absoluto, quebrado apenas pela instrução mesurada do juiz de reproduzir os segundos críticos de novo, mais lento desta vez. As imagens confirmaram o que a lei requeria ver: intenção, contato, consequência, sem obstrução, sem provocação, sem ambiguidade. Com essa clareza estabelecida, o juiz dirigiu-se à sala, esboçando os achados em linguagem neutra, reconhecendo a agressão, a emergência médica e as implicações legais inerentes
a um ataque a uma mulher grávida dentro de um tribunal. Suas palavras precisas, portando autoridade sem excesso. Depois fez uma pausa breve e deliberada, que atraiu todos os olhares de novo para ele. Nessa pausa algo mudou, porque o procedimento por si só não podia suportar o que vinha a seguir. Falou de novo. Sua voz inalterada em tom, mas alterada em gravidade, declarando que havia um assunto de divulgação relevante para o procedimento, um fato necessário para assegurar a transparência e para antecipar a especulação. A sala inclinou-se coletivamente para a frente, sentindo a importância do que estava prestes a dizer-se. Continuou, identificando a parte lesionada por seu nome, confirmando sua condição de futura mãe referenciada no expediente do caso, e depois, sem floreios, sem ênfase, declarou que ela era sua filha. As palavras pronunciadas claramente como se lesse um fato para que constasse em ata. O efeito foi imediato e profundo, uma onda de comoção percorrendo a sala, respirações contidas, cabeças girando, olhos abrindo-se, a compreensão assentando-se como uma queda repentina de pressão. Porque a revelação reenquadrava tudo sem alterar os fatos mesmos. O juiz permitiu que o momento se registrasse antes de continuar, esclarecendo que sua relação com a vítima não alteraria a aplicação da lei, que se tinha aderido e seguiria aderindo estritamente à ética judicial, e que todas as ações tomadas até o momento tinham estado de acordo com o procedimento estabelecido. Sua compostura inabalável enquanto afirmava seu compromisso com a imparcialidade. No entanto, o peso de sua divulgação não podia ser descartado, porque sublinhava o que estava em jogo de uma maneira que nenhum argumento legal poderia. O homem do terno, sob medida, sentiu que a sala se voltava contra ele, a compreensão de que a autoridade diante dele não era distante ou abstrata, mas pessoalmente envolvida no resultado, não por favoritismo, mas por resolução. A mulher de verde esmeralda ficou rígida, sua confiança anterior vacilando à medida que as implicações se assentavam, seu olhar indo e vindo entre o estrado e as telas, buscando explicações que já não eram válidas. O juiz procedeu esboçando os próximos passos, a remessa de provas às autoridades apropriadas, a continuação do assunto sob estrita supervisão e a preservação do devido processo para todos os envolvidos. Suas palavras firmes e finais. Enquanto falava, ficou claro que esta divulgação não era uma súplica nem uma ameaça, mas uma declaração de transparência, uma insistência em que o processo permanecesse imaculado pelo segredo ou pela dúvida. A sala respondeu em consequência, os oficiais endireitando-se, os advogados ajustando suas notas, as testemunhas absorvendo a importância do que acabavam de aprender, porque a narrativa tinha passado do escândalo à prestação de contas. Quando o juiz concluiu, dirigiu-se à sala com um lembrete de que a lei não se dobra ao status ou à conveniência, que os fatos falariam e que o tribunal asseguraria que fossem escutados plena e justamente. Com isso, ordenou que a ata se atualizasse para refletir sua divulgação e a evidência verificada. Seu martelo batendo uma vez, limpo e decisivo, selando o momento na história oficial do caso. À medida que o eco se desvanecia, os presentes compreenderam que a verdade não apenas tinha sido revelada, tinha sido ancorada, ligada aos procedimentos com uma força que não podia ser desfeita. O juiz permaneceu sentado, composto, com o olhar à frente, encarnando o princípio que acabava de articular. Um pai que tinha escolhido a lei como instrumento de justiça para sua filha, e nessa escolha residia a certeza de que o que seguiria seria implacável, medido e impossível de evitar. Porque a verdade, uma vez pronunciada na ata,
agora avançaria com toda a autoridade do tribunal atrás dela. O colapso começou não com um grito ou um gesto dramático, mas com o suave clique de umas algemas fechando-se ao redor de um pulso. Um som o suficiente agudo para romper o silêncio atônito da sala do tribunal. Nesse instante, a ilusão de controle fez-se em pedaços, porque a mulher do vestido verde esmeralda já não estava de pé desafiante. Estava sendo guiada firmemente por agentes que falavam em tons tranquilos e praticados, informando-lhe que estava sendo detida à espera de acusações formais relacionadas com o assalto. Suas protestas foram rápidas e estridentes. As palavras atropelavam-se enquanto insistia que isto era um mal-entendido, que os advogados o consertariam, que ela tinha direitos. No entanto, nada disso desacelerou o processo, porque a evidência já tinha ido além da discussão. Enquanto as algemas se asseguravam, a postura a qual se tinha apegado dissolveu-se em incredulidade rígida, seus olhos percorrendo o quarto como se buscasse alguém que interviesse, que detivesse o que estava acontecendo. Quando olhou para o homem do terno sob medida, não encontrou nenhum resgate esperando. Apenas um homem paralisado em seu lugar, seu rosto agora pálido, sua confiança erodindo-se sob o peso do que já não podia controlar. Enquanto os agentes a escoltavam para a saída lateral, as câmeras dispararam. Os telefones ergueram-se mais, e a imagem dela sendo levada tornou-se instantânea e irreversível. Uma imagem que viajaria muito além dos muros do tribunal. Com sua retirada, o foco deslocou-se inevitavelmente para ele, o milionário que tinha permanecido em silêncio enquanto sua esposa grávida jazia ferida no chão. Porque o silêncio também carrega consequências, e as instruções mesuradas do juiz puseram em marcha essas consequências ao ordenar que a evidência documentada fosse remetida aos promotores e que os assuntos relacionados com o caso civil fossem reavaliados à luz do assalto. Palavras que soavam procedimentais, mas que caíram como golpes, porque sinalizavam uma mudança no poder que o dinheiro não podia desfazer. Os advogados de ambas as partes começaram a mover-se rapidamente, sussurrando com urgência, recalculando posições que apenas horas antes tinham parecido seguras. O homem sentiu que o chão fugia debaixo de seus pés. Não porque tivesse sido acusado diretamente naquele momento, mas porque a narrativa que o tinha protegido durante anos se estava desmoronando à vista do público. Enquanto a sala do tribunal se esvaziava de novo, as repercussões estenderam-se para fora. Os repórteres reuniam-se fora. As mensagens voavam através de telefones e redes. Os membros da diretoria e os investidores viam imagens que pintavam um quadro que nenhuma declaração podia suavizar. Uma mulher grávida agredida, um marido impassível, uma amante sendo levada algemada. Em questão de horas, o impacto sentiu-se onde mais doía. As chamadas dos sócios ficaram sem resposta. Programaram-se reuniões de emergência, os preços das ações flutuaram e a imagem, uma vez sólida do império que tinha construído, começou a fraturar-se, porque a confiança, uma vez perdida, não espera vereditos para retirar-se. À medida que as implicações legais se multiplicavam, também o fizeram as pessoais, porque o caso civil que os tinha levado aos tribunais em primeiro lugar estava agora fundamentalmente alterado. A questão da custódia e da pensão já não é abstrata, agora emoldurada pela violência e negligência documentadas. Os assessores que uma vez lhe tinham assegurado resultados favoráveis falavam com mais cautela, sua linguagem mudando da confiança para a contenção. Apesar de tudo, a ausência de sua esposa pairava grande. Seu lugar vazio, um lembrete constante de que a narrativa
já não era sua para controlar, que ela estava lutando pela estabilidade em um quarto de hospital, enquanto seu mundo se inclinava para o colapso. Quando lhe chegou a notícia de que ela estava sob observação, de que os médicos estavam monitorando sinais de estresse e atividade uterina, a informação não trouxe tanto alívio como pavor, porque sublinhou a realidade de que suas ações e sua inação tinham posto em risco 2 vidas, uma realidade que logo seria pesada pelos tribunais e pela opinião pública por igual. O papel do juiz nas consequências que se desenvolviam também se tornou um ponto focal, não por favoritismo, mas pela clareza com que tinha traçado a linha, negando-se a permitir que a conexão pessoal nublasse o processo, insistindo em vez disso na transparência e na prestação de contas. Essa postura ressoou além do caso, enviando uma mensagem de que nenhuma quantidade de riqueza podia proteger os erros quando os fatos eram claros. À medida que os dias transcorriam, seguiram-se intimações, programaram-se entrevistas e a maquinaria da justiça avançou com um impulso que não podia ser detido. O homem que uma vez se tinha acreditado intocável encontrou portas fechando-se, aliados distanciando-se, a familiar proteção do privilégio afinando-se sob escrutínio. Inclusive em momentos privados, o silêncio que tinha escolhido na sala do tribunal voltou para assombrá-lo, reproduzido sem cessar em imagens e comentários. Uma imagem definidora que falava mais forte que qualquer negação. Enquanto a mulher de verde esmeralda enfrentava um perigo legal imediato, ele enfrentava algo mais lento, mas igualmente devastador. A erosão da credibilidade, o desmoronamento da reputação, a compreensão de que o império que tinha construído descansava sobre alicerces muito mais frágeis do que jamais tinha admitido. Enquanto as luzes do tribunal se atenuavam e a cidade zumbia com especulações, uma verdade tornou-se inegável. Os acontecimentos daquele dia tinham posto em marcha um ajuste de contas que não se limitaria a acusações ou audiências, mas que alcançaria cada canto de suas vidas, remodelando futuros com uma força tão implacável quanto merecida. Porque ao escolher o poder sobre a humanidade e o silêncio sobre a proteção, ele se tinha alinhado com o próprio colapso que agora era incapaz de deter. O corredor do hospital estava tranquilo, de uma maneira que se sentia mais pesada que o ruído. As luzes fluorescentes projetavam um brilho suave e imutável sobre os pisos polidos, enquanto as máquinas zumbiam constantemente atrás das portas fechadas. Em um desses quartos, a mulher grávida jazia cuidadosamente apoiada em travesseiros brancos, os monitores traçando linhas tranquilas e tranquilizadoras, enquanto os médicos entravam e saíam com confiança medida, explicando que o perigo imediato tinha passado, que os batimentos do coração do bebê eram fortes, que as contrações tinham diminuído. Palavras que se pousaram sobre ela como uma frágil manta de alívio. Ela fechou os olhos brevemente, uma mão sobre seu ventre, respirando mais uniformemente agora, ainda dolorida, ainda comovida, mas arraigada pelo ritmo constante de vida sob sua palma. Fora desse quarto, separada por vidro e silêncio, seu pai estava sozinho. Sua postura reta, mas pesada de contenção, as mãos entrelaçadas nas costas, enquanto olhava fixamente para a porta, escutando os sons amortecidos dos cuidados que lhe eram dados, os pequenos ruídos ordinários, que de repente significavam tudo. Pela primeira vez desde a sala do tribunal, ele permitiu-se sentir o peso do acontecido, não como juiz, mas como pai. O medo que se tinha alojado no profundo de seu peito agora afrouxava-se o suficiente para respirar. Embora não entrasse de imediato, não se apressou, porque a disciplina de toda uma vida
não desaparecia em um instante, e porque entendia que a proteção nem sempre vinha da presença, às vezes vinha de assegurar que a justiça se cumprisse. Quando o médico finalmente saiu e assentiu confirmando que ela podia descansar, que as seguintes horas seriam de monitoramento e recuperação, ele agradeceu-lhes em voz baixa, com voz firme, e só então entrou no quarto movendo-se lentamente, deliberadamente, detendo-se junto à sua cama. Quando ela abriu os olhos e o viu, a força a qual se tinha apegado durante toda a terrível experiência finalmente suavizou-se, as lágrimas brotando, apesar de sua tentativa de sorrir. Ele estendeu a mão colocando a sua suavemente sobre a dela, com cuidado de não perturbar os cabos ou o espaço que ela necessitava. Nesse toque estava tudo o que não tinha dito na sala do tribunal. Medo, orgulho, arrependimento, resolução. Ela apertou seus dedos debilmente, sussurrando que o bebê estava bem, que ela estava bem. Palavras destinadas a consolá-lo tanto a ele como a ela mesma. Ele assentiu engolindo a emoção que ameaçava brotar, porque sabia que este não era o momento para desculpas ou explicações. Este era o momento de estar presente. Fora do hospital, o mundo seguia girando, os ciclos de notícias reproduzindo imagens, os comentaristas dissecando o silêncio e a ação, as reputações subindo e baixando com cada atualização. Mas dentro daquele quarto, o tempo desacelerou para algo manejável, algo humano. À medida que passavam as horas, ela descansou. Sua respiração profunda e constante, as enfermeiras revisando as constantes vitais, ajustando os monitores, oferecendo uma tranquila tranquilidade, enquanto seu pai tomava seu lugar justo além do limiar da porta de novo, retomando o papel que melhor entendia. O guardião do processo, o que assegurava que o que se tinha iniciado se terminaria corretamente. Nos dias que se seguiram, a maquinaria legal avançou sem espetáculo, guiada por registros, provas e os princípios que ele tinha jurado defender muito antes de que este caso tocasse sua família. Houve quem sussurrasse que sua posição suavizaria o resultado, que o favoritismo se infiltraria, mas esses sussurros desvaneceram-se rapidamente sob a clareza de suas ações, porque se recusou onde foi necessário, assegurou a supervisão onde se requereu e insistiu em que cada passo fosse transparente. Sua mensagem consistente e inabalável, que a lei não lhe pertencia a ele, nem a riqueza, nem a influência, pertencia à verdade. Enquanto a mulher se recuperava apoiada pelos médicos e pela força tranquila que descobriu dentro de si mesma, começou a compreender que o que lhe tinha sido tirado naquela sala de tribunal não podia ser devolvido, mas algo mais tinha sido afirmado: seu valor, sua resiliência, seu direito à proteção. Quando finalmente recebeu alta caminhando com cuidado para a luz do sol, uma mão sobre seu ventre, a outra repousando brevemente no braço de seu pai, não se sentiu vitoriosa, mas sentiu-se firme, e essa firmeza importava mais do que o triunfo, porque marcava um princípio em lugar de um final. Em algum lugar da cidade, as consequências seguiam desenvolvendo-se para aqueles que tinham escolhido a crueldade e o silêncio. As batalhas legais aumentando, a confiança pública erodindo-se, os futuros remodelados por decisões que não podiam desfazer-se. Embora a justiça levasse tempo, tinha-se posto firmemente em marcha, ancorada por provas, guiada por princípios e levada a cabo sem compromisso. Enquanto se afastavam do hospital juntos, o juiz e sua filha, nenhum falou de vingança ou castigo, porque esse não era o linguagem do acontecido. O linguagem era a prestação de contas, a proteção e a verdade. Na tranquila certeza desse entendimento, havia uma sensação de encerramento que não dependia do espetáculo,
mas do conhecimento de que quando o momento mais o exigia, a lei não se tinha dobrado, se tinha mantido, e ao fazê-lo, tinha preservado não apenas sua integridade, mas a vida frágil que tinha sobrevivido à tormenta. Uma vida que cresceria, sabendo que a justiça, quando se honra, pode ser um escudo tão forte como qualquer poder no mundo.